Boa noite, pessoal! Vamos começar mais uma live aqui na Mulher Árvore. Sejam mais do que bem-vindos, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial, que é o poder erótico da mulher cíclica. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a criadora da Mulher Árvore, e hoje a gente vai conversar sobre esse assunto que eu acho que pode ativar muitas potências aí dentro de vocês. Eu também peço desculpas porque eu tô um pouquinho fanha, fui fazer uma limpeza nasal e acabei errando os buraquinhos e eu fiquei com o nariz entupido, mas super acho que rola essa live delícia hoje de acontecer. Então, para quem for chegando, seja mais do que bem-vindo. Fiquem à vontade também para me falar como que tá o som, como que tá a imagem, levando em consideração que eu tô fanha. Mas acho que pode ser super potência essa live de hoje para a gente conversar sobre o poder erótico da mulher cíclica. E eu acho que é importante a gente começar a desconstruir o que é poder erótico e o que é mulher cíclica e como que isso a gente pode agregar para desenvolver e ativar a nossa libido cíclica. A Iti Cordeiro tá falando que tá ótima, perfeita. A Adriana também, tá tudo top. Só foi isso, né? Boa noite, viu, meninas? Sejam bem-vindas. E eu sempre faço esse convite para vocês que ao longo da live podem mandar pergunta, vamos conversando, vamos trocando ideia para ser fluido, para ser gostoso aqui e aí também. A Buceteira tá falando, adorei o nome. Tá tudo ok. Arrasou. Então, vamos começar essa live, né, perguntando o seguinte para vocês. O que para vocês é poder erótico? Eu acho que essa é uma palavra que a gente precisa abrir espaço às interpretações na forma como a gente compreende o erotismo e também a gente trazer novos conceitos, ou talvez não tão novos assim, mas eu vou trazer conceitos bem interessantes sobre o poder erótico na visão do Tantra e da alquimia sexual. E como que isso se encaixa perfeitamente na mulher cíclica que todas nós somos, independente se a gente tem útero e ovários ou não. Tá bom? Vamos partindo desse pressuposto de que a ciclicidade vai muito além apenas do nosso ciclo menstrual, embora ele reflita bastante e seja importante, sim, nossa ciclicidade vai além. Mas antes de falar sobre a mulher cíclica, eu gostaria de saber um pouquinho de vocês. O que para vocês é o poder erótico? Eu tava agora à tarde, né? Que legal, Adriana. Eu sou nova por aqui, muito interessante. Seja mais do que bem-vinda, tá participando sempre, viu? Então, como eu tava falando anteriormente, agora à tarde eu criei alguns stories aqui na Mulher Árvore pra gente falar um pouquinho o que para vocês seria o erotismo. E eu trouxe vários conceitos, né, naquelas enquetes, eu acho tão bonitinho, tão bacana. É legal para saber como que vocês estão, qual que é o nível de consciência, como que eu posso abordar melhores os temas, né? Então, quando vocês respondem, eu entendo um pouquinho qual que é a opinião de vocês, então eu sempre convido para vocês estarem respondendo, porque me ajuda bastante. Mas, além disso, né, sempre dá a entender um pouquinho qual que é a visão de vocês e como que eu posso explicar melhor a minha visão a partir do Tantra, da alquimia sexual, da sexualidade consciente sagrada, inclusive para a gente começar a desmistificar alguns temas em que eu percebo que o patriarcado fez um grande desserviço para todas nós, né, em alguns assuntos, e como que a gente pode desconstruir para tornar essa sexualidade muito mais fluida e mais potente, coerente com quem a gente é, com aquilo que a gente acredita. Porque a gente sabe muito bem que a sexualidade que é desenvolvida hoje em dia, embora tenha uma certa liberação, ainda assim tem vários moldes patriarcais, moldes, né, em que, embora tenha uma certa liberdade, percebe-se muito bem que serve muito mais aos outros do que necessariamente para a mulher que a vivencia. E não é à toa, então, que tem tantas mulheres que têm baixa libido, que têm questões com a sua autoestima, que desconhecem o próprio corpo, esse processo de excitação e acabam tendo tantas dificuldades assim para explorar o prazer, para se entregar, né, durante a relação ou sozinha, ou ainda, né, essa permissão para ir além, até mesmo na sensação desse pulsar orgástico que todas nós merecemos sentir, sim, né? Para a gente vivenciar essa sexualidade sem culpa, sem medo, sem dogmas, mas que seja condizente com aquilo que cada mulher sente.
porque cada pessoa, na sua individualidade, na sua história, tem um valor tremendo. E que isso vai guiar, sim, a nossa sexualidade. Então, querer que a gente normalize, padronize a sexualidade na forma como deveria ser, né? Nessa reprodução que, infelizmente, é sim os filmes adultos, ou então os filmes hollywoodianos, ou até mesmo os desenhos da Disney, o excesso de romantização ou o excesso da violência também são grandes castrações dentro da nossa sociedade. Mas então, eu acho que é interessante a gente começar a desconstruir até mesmo o que seria esse poder erótico. Como eu estava falando anteriormente, sejam bem-vindas, viu, Lu? Tô vendo aqui essa mensagem. Então, quando a gente fala de erotismo, logo as pessoas associam com essa capacidade, às vezes, de sensualizar, de ser desejada, ou então de desenvolver as artes da sedução e arrasar, ser uma boa amante, desenvolver as artes, né, que o pessoal fala tanto que é arte tântrica e não tem nada a ver com tantrismo, né, vamos deixar isso bem claro, que é essa arte da sensualização, essa arte de dar prazer ao outro, né. E para mim é interessante, então, a gente começar a desconstruir essa visão do erotismo que está muito ainda enviesada a um estereótipo de comportamento, a um tipo de roupa, né, a um tipo de fala e performance que a gente recebe introjeção há tantos e tantos milhares de anos, né? Eu ia falar anos, mas é milhares de anos que a gente recebe tanta informação como a gente deveria guiar, principalmente no comportamento sexual, do que é uma mulher sexy, do que é uma mulher sensual ou então uma mulher fria, né? Porque às vezes não se adequa ao que as pessoas falam que seria essa sexualidade, né? Super femme fatale. O que você também pode ser sem problema nenhum, mas definir a sexualidade e o prazer, a sensualidade, o erotismo de uma mulher apenas nessa caixinha que é o femme fatale, esquecendo que essa mulher tem várias facetas, tem vários sentidos e uma forma de sentir que também é conduzida pela sua ciclicidade, é castrar muito todo o potencial humano de desbravar suas diferentes facetas e ir muito além, para se dar permissão de ir muito além, sem mais medo, inclusive do julgamento, do que o outro vai pensar, o medo de se sentir rejeitada, de se sentir julgada. Enquanto que a sexualidade, a relação, até mesmo o autotoque amoroso, que é uma forma mais amorosa de falar a masturbação, às vezes a gente se caça porque a gente acredita em um nível talvez sutil e outras vezes nem tanto, de que a gente deveria conduzir a um determinado comportamento muito restrito. Então, quando a gente coloca essa ideia de que o erotismo significa muito mais pautar um movimento, um comportamento, uma forma de ser, uma sensualidade muito específica, que muitas vezes agrada ao outro somente, isso não necessariamente é o erotismo. A gente disseminou, a gente não, né? A sociedade patriarcal que a gente vive disseminou uma imagem que é muito restrita. E não é à toa que tem tantas mulheres que não se permitem ser. Ou então não se permitem ir além. Sempre fica com algum resquício ou algum pé atrás, não se sentem seguras ou potência o suficiente para se permitir ir além, ir além. E eu sei que eu tô falando bastante, então eu vou perguntar para vocês, tá dando para entender? É muita viagem? O que vocês acham de tudo isso que eu falei até agora? A Adriana falou o seguinte: eu tenho um bebê de 1 ano de idade e depois dela não sinto mais prazer, me ajude. Vai ter uma aula na libido cíclica que é exatamente sobre isso, a libido, o desejo na maternidade. Então, hoje eu não vou me focar tanto assim. Então, vem participar da libido cíclica, que, aliás, essa é uma live esquenta da libido cíclica, onde a gente vai destrinchar todos esses temas para a gente se aprofundar e destravar tudo isso dentro da gente. Inclusive, para a gente entender o que está travando na maternidade, e principalmente no pós-parto. Eu sei que também tem muitas mulheres que falam, tem questões bastante desafiadoras com a libido, com a sexualidade na menopausa, e esse é um dos assuntos que a gente também vai tratar na semana. Tá bom? Mas esse da questão do poder erótico também cabe à questão da maternidade, porque a gente também sabe que dentro da nossa sociedade, muitas vezes há um estereótipo, né, de que a mulher sexual não necessariamente é a mulher maternal. A mulher que se torna mãe, muitas vezes, né, acaba introjetando, seja pelo parceiro ou no nível inconsciente nosso, de que talvez
esse papel da mulher sexual, que a gente fala que é a mulher amante, que não necessariamente é a terceira pessoa de uma relação, mas é a mulher que tem o sexual desperto, é como se ela ficasse adormecida. Tanto no nível sutil, inconsciente, como se a mulher, depois que se torna mãe, ela não consegue assumir esses diferentes arquétipos, ou então até mesmo no olhar do parceiro, porque a gente ainda tem essa separação entre a puta e a santa. E, de certa forma, a gente internaliza, né, do que seria o papel da maternidade em um único viés. É óbvio que a maternidade, né, principalmente dos 0 aos primeiros 3 anos, acaba tendo bastante da nossa energia vital, né, sendo dada diretamente a essa criança que depende totalmente de nós, né, e daí adentra várias questões também dentro das relações, mas é necessário sim a gente ativar, embora a gente saiba que existam prioridades importantes, que é um bebê, né, mas é importante a gente também ativar a mulher erótica, não necessariamente aquela que vai nutrir um parceiro, mas aquela mulher que também pode se abrir ao prazer, ao acolhimento e a receber. Porque não quer dizer só que essa mulher, quando se torna mãe, necessariamente é como se essa parte da vida dela acabasse. Na verdade, não. Ela tem mais um arquétipo ativado ali dentro em que ela pode fluir. Sabendo, é lógico, das suas prioridades internas, né, independente do que a sociedade impõe, mas entendendo, né, que existem períodos e períodos, mas que essa mulher também pode ativar esse arquétipo. Mas a gente precisa desconstruir, então, inclusive, o que é a maternidade e o próprio erotismo, ou então o papel dessa mulher sexual. É como se uma energia e a outra, né, a sexualidade, o pulsar sexual e esse papel de ser mãe não batesse, né, não integrasse. E o que é uma grande mentira. Né? A gente sabe que nós somos muitas dentro de nós e é importante a gente viver cada um deles à nossa maneira, servindo a nós e não necessariamente ao que a sociedade, o outro, o parceiro ou a parceira esperam, mas sim aquilo que condiz a nós e a partir disso criar uma relação, desenvolver uma parceria, tanto no sexo quanto em diferentes áreas que caibam a nós, que deem o nosso espaço também para desenvolver tudo isso. Faz sentido? Tô falando sem pausa, né? A Thalia dos Santos tem falado assim, eu não tenho muito conforto com o meu corpo e às vezes eu deixo de fazer coisas com a minha parceira por achar que ela vai me olhar muito. Isso me dá um pouco de desconforto e eu queria muito me libertar. É muito forte a sua fala e sabe que é muito presente em muitas mulheres e boa parte da minha vida eu também tive essas questões com o corpo. Né? Cada mulher sabe da sua história, né? E tudo aquilo que a gente ouve desde a infância, desde o que a gente vê na TV, nas revistas, aquilo que são os padrões de beleza, os padrões do corpo sensual, tanto desde a objetificação do corpo feminino, tal como ele é, assim como também essa estrutura daquilo que é belo. Daí fudeu, né? Porque pra quem é magro demais, gordo demais, quem tem peitinho pequeno, bundinha pequena, quem não tem a beleza padrão, por exemplo, que nem eu, que tem 1,54 m, ou então que não condiz com os comportamentos, que é femme fatale, deixa de ser uma mulher bonita e sensual, deixa de ser uma mulher sexy à sua maneira, só porque não reproduz um padrão estético que é vendido. Né? Porque a gente sabe muito bem que existe um mito da beleza, todo um padrão que é vendido pela mídia, que é dito como sensualidade, erotismo, poder de sedução, né? Em que, na verdade, é criada uma persona para vender um produto para que a gente deseje, desenvolva um desejo interno para que a gente queira ser essas mulheres. E mesmo as mulheres que são esse padrão estético não necessariamente também se sentem bem. Porque pode ser que elas lutem para estar nesse padrão ou ainda, né, se sentem extremamente atravessadas por conta da sua própria objetificação. Então a gente vai percebendo que não necessariamente estar no padrão ou não, né, é um pré-requisito para nossa autoestima e desenvolver um poder erótico. E é muito interessante daí porque a gente precisa começar a fazer as pazes com o nosso corpo, como que a gente deseja fluir no prazer, ativar todo esse potencial erótico, essa conexão com ele, sendo que a nossa principal casa, no Tantra a gente fala muito que é o nosso principal templo, que é o corpo, né? A gente às vezes não aceita. E isso se deve muito pela mídia, isso se deve muito pelas coisas que a gente ouviu ao longo da vida, as vozes, né, da nossa cabeça, da forma como a gente fala, se percebe, se olha, se enxerga, se sente,
que é bem provável que tenha muitas construções, mesmo que no nível inconsciente, que foram dadas desde os 0 aos 7 anos de idade, que estão aí regendo o nosso inconsciente, que estão fechando esse corpo. Então, o mais importante de tudo no teu caso, amada, é começar a perceber o que a gente fala, o que a gente reproduz aqui dentro da gente, que leva a ter esse olhar distorcido sobre o nosso corpo, por que às vezes a gente não se sente confortável, o que ativa isso dentro de nós. E é importante, acima de tudo, ter esse diálogo com a tua parceira para falar como que você se sente, né? Mostrar essa vulnerabilidade, inclusive para que vocês duas consigam construir um espaço de segurança e confiança para você se permitir sair desse desconforto. Então é desafiador, mas é também uma questão de ir trabalhando, ir observando e entender aonde que a gente aprendeu esse olhar, aonde a gente aprendeu essa crítica, em quais momentos da nossa vida foi desenvolvido esse desconforto, né? Porque muitas vezes a gente, para se proteger num nível sutil, a gente começa a criar camadas e camadas, né? Seja por conta do corpo, seja por conta da personalidade, aonde às vezes para a gente ser aceito, ou então seja onde a gente se sente ameaçado, a gente cria proteções, né? Seja no nosso comportamento ou na forma como a gente se vê, na forma como a gente se veste, em que a gente vai se escondendo de certa forma para se proteger, né? Para então não chamar tanto a atenção. Pode ser o seu caso, mas eu vejo muito em mim essa fala, né? Que às vezes em situações específicas, no meu caso, né? Eu não sei se vocês conhecem a minha história, mas eu tenho uma história bastante pesada de abuso infantil e também depois com os 18 anos. Então, eram sempre contextos onde a Elisa se mostrava muito, ou então se realizava, no caso, era com a dança. E isso chamava muita atenção. Eu brinco hoje, né, depois de muita terapia, é óbvio que chamava muita atenção de predador, né? Bem em referência ao livro Mulheres que Correm com os Lobos, do Barba Azul. Quem deu, fala aí pra mim. Então, eu lembro que, por conta disso, eu comecei a podar vários comportamentos, várias falas, até a vestimenta, né? Eu comecei a podar pouco a pouco para não se mostrar, porque era uma forma, assim, inconsciente, porque eu só fui despertar a consciência do abuso infantil com uns 24, 25 anos, né? Em que eu estava mudando o meu comportamento para não chamar tanto a atenção, como uma forma de... autorrejeição, é óbvio, mas uma forma de me esconder para me proteger, porque toda vez que eu me mostrava essa personalidade super expansiva, né, esse ascendente leão é terror, mas expansiva, me permitir que o mundo me visse, sempre trazia essa conotação de que eu não estaria tanto em segurança, que isso me colocava em situações de risco. Na minha história fazia sentido, só que perpetuar esse excesso de proteção não estando mais em perigo, né, também é uma camada de proteção em que vai machucando pouco a pouco. Porque ninguém merece viver uma vida onde a gente se desliga do nosso corpo, onde a gente começa a se rejeitar num nível tão profundo, em que a gente se molda inconscientemente o nosso comportamento e a nossa fala por conta do medo. É como se a gente tivesse saído do trauma, tivesse saído do medo, da situação de conflito e tivesse perpetuando o comportamento anos a fio, mesmo não estando mais em perigo. Então, querendo ou não, a gente acaba se podando e revivendo um nível sutil o porquê que a gente se protegeu. A gente fala que é o trauma, mas o trauma não necessariamente precisa ser o abuso. Pode ser conflito, pode ser uma situação em que a gente não teve a capacidade de desenvolver, processar internamente. Então, a gente vai assumindo uma série de comportamentos, né, em que vão impedindo a gente de se permitir ser. Não sei se fez sentido aí, né, mas é importante às vezes estar explicando. E então, a gente acaba entendendo dessa forma, é muito forte, né? Que o erotismo que foi desenvolvido pela mídia castra muito a mulher, castra também muito os homens, né? Mas principalmente as mulheres, porque tocam principalmente nesse lado da nossa aparência, com a nossa sensualidade, nosso poder erótico. Mas a verdade verdadeira é que erotismo não necessariamente tem a ver com a forma como a gente é vista, mas a forma como a gente sente. E daí, a partir disso, eu vou explicar um pouco melhor, é que a gente, então, desenvolve essa capacidade de sentir profundamente. O erotismo, ao contrário do que nos falaram, então, é nossa capacidade de ser tocado de alguma forma, não é tocado só fisicamente, mas tudo aquilo que chega de informação e que faz o nosso corpo vibrar.
que seria a excitação. A excitação também não tem necessariamente um contexto sexual genital, mas é sexual porque gera ondas de prazer, no qual pode ser vinda desde o toque, mas também através dos nossos sentidos. Então, desde o ouvido, a boca, o nariz, os olhos e a pele. Então, o erotismo é a capacidade de tudo aquilo que é dentro do nosso corpo, de alguma forma, como a gente está conversando agora. Isso gera uma informação dentro da gente e isso gera uma onda, uma sensação dentro de nós. E é muito doido, porque os nossos sentidos estão totalmente conectados com o nosso lado mais instintivo, nosso cérebro reptiliano, que é o responsável tanto de nos colocar no modo de proteção, quanto também no modo de acasalamento, prazer, relaxamento. Para além apenas das construções mentais do que deveria ser. Eu vou explicar um pouco melhor. Alguma vez você levou um susto e você travou o corpo, certo? Porque é uma reação instantânea. Ou então quando você vai atravessar a rua e de repente passa um carro assim, você vê no último segundo, algo te alerta, o teu sistema de defesa, o teu cérebro reptiliano percebe e dá um passo para trás, mas você sente uma onda de adrenalina, é como se fosse uma chuva fria dentro, passando pelo teu corpo, uma energia super fria do tipo, nossa, foi por pouco dessa vez. Quem já passou por isso? Conta aí pra mim. Mas você percebe como nossos sentidos nos alertam que é a nossa parte mais animalesca e que tem uma busca de nos proteger e nos defender, porque essa é a parte nossa que busca a nossa sobrevivência. Mas ao mesmo tempo que a gente busca a nossa sobrevivência, os nossos sentidos eles também são capazes de trazer essa outra polaridade que é o pulso do prazer, do relaxamento e do gozo. E é muito doido isso, porque tudo aquilo que nos penetra, para além de pênis e vagina, né? No contexto sexual, mas tudo aquilo que nos toca, gera uma reação no nosso sistema endócrino, a gente libera através das nossas glândulas uma série de hormônios, seja adrenalina, cortisol, que vai deixar a gente com medo, na defesa, truncado, ou a gente pode também liberar dopamina, endorfina, ocitocina através desses mesmos sentidos. Então, quando a gente começa a entender que erotismo não é necessariamente o que a mídia construiu do que é uma mulher erótica, que assume um papel e uma construção super específica do que deveria ser a mulher sexy, sensual e femme fatale, o erotismo é essa capacidade que a gente tem de se excitar, de sentir prazer, de ser tocado e sentir ondas energéticas, que a gente pode falar de sensações no nosso corpo que podem nos impulsionar tanto para o prazer ou então para esse estado mais de alerta. É exatamente por isso que muitas vezes quando a gente está fazendo amor, eu acho que vocês já passaram por isso, porque eu já passei um monte. Às vezes a gente ouve uma palavra, assim, tipo, nada a ver, e a gente, meio que o corpo se fecha. E a gente perde todo o fio da meada, como se, tipo, a gente tá liberando ocitocina, dopamina, endorfina bem gostoso, e de repente a gente leva um susto, ou a gente ouve uma fala atravessada, ou tem um movimento específico da pessoa, né, ou nosso, que traz uma sensação e que isso se desencadeia inteiro. É a nossa parte reptiliana que está tanto nos movendo para o alerta quanto também para o perigo, para o prazer, na verdade, né? Tanto para o alerta, perigo, quanto para o prazer. Então a gente vai percebendo, né, que olha só que interessante é isso. Porque a todo momento a gente é erótico percebendo ou não. A grande questão é que a grande maioria das pessoas está tão assim no estado de alerta constante por conta da correria do dia a dia, das notícias da televisão, né, que a gente é noticiado a todo momento com a violência ou então com o Covid, né? E tudo isso que está acontecendo no mundo, mas antes da pandemia a gente já liberava muito mais adrenalina e cortisol no nosso dia a dia, agora triplicou, né, as ondas de adrenalina no sistema, mas a gente vive muito mais no estado de alerta, de defesa, do que necessariamente nessa permissão de viver o prazer, porque a gente sempre está no passado ou no futuro, a gente sempre está nessa nuance, né, do que aconteceu, ou então ansiando, né, na busca da próxima coisa que a gente precisa fazer, sempre está com aquela ansiedade, daquela pressão de 1000 coisas que a gente precisa dar conta. E a gente às vezes não percebe
o quão sutil são as pequenas coisas do dia a dia que fazem a gente ter ondas de prazer e eróticas. E daí a gente espera, e daí isso é bastante contraproducente, porque daí a gente espera que a gente tome em descontato com o prazer no nosso dia a dia, que seria o descontato com esse estado de presença e de percepção de si, que a gente, muitas vezes, quando vai para o sexo ou para a masturbação, a gente quer que termine logo e tem uma reação rápida de tudo. E é muito difícil você conseguir ter essa resposta rápida se a gente não está nem acostumado com a sensibilidade e a gostosura que é o nosso corpo. É como se a gente, à força, tentasse mudar o modo como o nosso corpo está funcionando no dia a dia para que ele relaxe e sinta prazer. Faz sentido? E daí, antes também de agora ler vocês, que eu tô vendo aqui várias mensagens, eu ia falar o seguinte, porque eu gosto muito dessa percepção. Eu tinha falado da penetração, né? Que não necessariamente é só pênis e vagina. Mas aqui a gente pode trazer também um conceito de ciclicidade que talvez a maior parte das pessoas não saibam. Mas que é importante a gente falar. Né? Eu sei que muitas vezes a gente compreende a ciclicidade como o nosso ciclo menstrual e as fases que a gente passa. Isso não deixa de ser partes da nossa ciclicidade que são lindas e maravilhosas. A gente também sabe que existe a ciclicidade das fases da vida, desde a infância, a adolescência, a fase adulta, a fase da mulher madura, né, da mulher sábia, e várias fases que a gente vai permeando ao longo da vida. A gente percebe quando olha a natureza, né, as estações mudando, e a gente percebe que a todo momento há um movimento, tanto de vida, morte e renascimento. A gente está em processo de regeneração constante. E a gente não percebe que a todo momento a gente também vive isso. No dia a dia e à noite. E amanhã, talvez a gente já não seja mais a mesma. A gente pode agora, nesse minuto que a gente está conversando, a mudar um pequeno paradigma, um pequeno pensamento que faz a gente perceber a vida de uma forma um pouquinho, nem que seja 0,0001% diferente. Mas às vezes a gente está vivendo a vida, a gente recebe uma informação e isso nos toca, isso modifica a forma como a gente pensa, ou então a forma como a gente lida com as situações. E a gente está se transformando. Então, a nossa ciclicidade pode ser desde parâmetros grandes, mas também pequenos, porque a todo momento, mesmo que a gente não perceba, as nossas células estão constantemente ciclando, se regenerando, vivendo, morrendo e vivendo, regenerando. Porque senão a gente não estaria vivo. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente percebe que há algo que cria e há algo que destrói. E quando a gente fala, então, dessa ciclicidade, desse erotismo, eu venho falando dessa dança constante do yin e do yang, que a gente poderia, né, de uma forma mais fácil de falar, que é mais generalizado, que seriam essas duas polaridades da energia feminina e masculina. Lembrando que masculino eu não estou me fazendo referência ao gênero masculino, aos homens em específico, mas essa polaridade energética, como o dia é a noite, o verão, o inverno, o homem, a mulher, mas o masculino e o feminino, não necessariamente restringindo aos homens, mas só uma polaridade energética, como o negativo e o positivo, que não necessariamente diz que o negativo é ruim, mas são polaridades em que tende a se fundir. Por exemplo, a penetração e a recepção, para além das genitais, são processos onde há uma energia mais emissiva e uma outra receptiva, certo? E da mesma forma, se a gente olhar no nível físico, pode ser sim, um pênis e uma vagina, que são complementares. Mas se a gente restringir somente a isso, a gente perde muito. Porque a todo momento a gente está criando e destruindo, a gente está respirando, inalando e exalando. A nossa energia sexual ele tem esse pulsar de criação e destruição, e é por isso que ela se transforma em energia vital. Porque ela está se regenerando e impulsionando essa energia para nutrir o resto do nosso corpo. Porque nenhum sistema nervoso atua em qualidade dentro do nosso corpo se ele está morrendo de medo, não é? Na verdade, ele precisa diminuir os níveis de estresse, relaxar o corpo para conseguir se regenerar. E é exatamente por isso que a gente precisa tanto dormir, não é? Faz sentido? Então, quando a gente traz essa noção, o erotismo é também essa capacidade de penetrar e ser penetrado. E quando eu falo isso, sai um pouquinho do contexto genital, por um segundo, e traz esse outro conceito dos sentidos. Se você agora parar e perceber, se quiser pode até fechar os seus olhos, percebe teu corpo
E você vai perceber que eu tô conversando contigo. A minha fala, num nível sutil, tá te penetrando. E aí dentro, o teu ouvido tá recebendo essa informação. Se você estiver me olhando, você tá sendo penetrada também através dos olhos, com a minha imagem nessa telinha aí do computador ou do celular. E aí dentro, tá criando uma informação. Positiva ou não, mas se você prestar atenção no teu corpo, você vai perceber que ele está reagindo. Seja de empolgação aqui comigo, seja de prazer, ou então aquela sensação, nossa, que louca. Também pode ser e tá tudo certo, bicho. Mas você percebe que se tudo aquilo que chega até você tá gerando uma informação e tá reagindo. E isso faz parte também, tá ativando sua cognição, mas também tá ativando o seu lado mais instintivo e as suas vísceras, que é essa parte sua mais animal. Se você perceber bem, percebe como que tá a tua pelve, se ela tá tensa, teus ombros, a tua mandíbula, percebe a tua vulva e até mesmo teu baixo ventre. Muitas das coisas que a gente é penetrado tá conectadas às nossas vísceras e nós mulheres, em específico no nosso útero, que armazena essas sensações. Inclusive, um dos processos em que mais ativam o útero é quando a gente libera ocitocina, que é o hormônio do amor, da conexão e do prazer. E olha só que incrível, às vezes quando a gente ouve uma música bonita, qual que é a sensação que traz pro teu corpo? Eu não sei você, mas eu tenho uma questão com o ouvido que assim... é excitante, não no nível de que eu preciso ali me tocar, mas é muito do tipo, nossa, como que isso é gostoso, eu quero sair dançando, ou então como uma coisa gostosa e tomar um bom vinho, comer às vezes uma massa, e a gente percebe que todo o nosso corpo vai se modificando, porque tá liberando hormônio. Então a gente percebe que esse erotismo é a capacidade que o nosso corpo tem de reagir a tudo aquilo que nos toca e de certa forma nos transforma por dentro e nos motiva a ir para a vida. E de certa forma nos motiva a buscar mais prazer, a buscar mais sensações de prazer. Porque se a gente aprender uma coisa ao longo da evolução, é que se a dor nos orienta que algo está errado, que a gente precisa estar em alerta, que algo não vai tão bem assim, a nossa parte mais instintiva também sabe que quando a gente sente prazer, é que algo está dando bom. Só que essa desconexão nossa com os nossos sentidos e esse erotismo é o que faz literalmente a gente morrer de medo de se entregar ao prazer. Essa desconexão com essas sensações que fazem muitas vezes a gente não perceber quando a gente de fato está em perigo e quando a gente está com excessos de proteção, mesmo estando num ambiente seguro. É que nem a gente estava conversando anteriormente, né, sobre a fala da Thali, talvez esteja falando o nome errado, mas ela falou assim, eu me sinto desconfortável, na frente até mesmo da minha parceira em alguns momentos com relação ao corpo. É que mesmo num contexto seguro, a informação foi gerada de que ela está em perigo constante, mesmo num nível sutil. E não precisa ser perigo de abuso, não precisa ser perigo de que passou por uma situação traumática. Mas foi alguma informação que gerou e que fez gerar esse desgosto de não interpretar um olhar, né? Que provavelmente no contexto que sua parceira está olhando para o teu corpo, provavelmente ela está olhando com um olhar de desejo, de admiração, né? De gostosura, de olhar e falar, nossa, que mulher incrível. A primeira reação dentro de uma sociedade que castra a nossa sexualidade, que enquadra a nossa beleza, que tenta definir, né, até mesmo a sensualidade. Você pode ser sexy, gata, mas você não pode ser vulgar. Então você pode ser até um certo limite, mas se você ultrapassar, vai ser admitido então que você seja atravessado em algum nível, vai ser permitido então que você vai ser julgada. Então, ao invés de a gente se permitir vivenciar a sexualidade, a sensualidade como a gente bem entender, né, a gente ainda tem uma série de inseguranças e castrações que estão podando. Então, como é que a gente ativa a nossa libido se num nível muito sutil a gente tem medo do poder que vem com ela? A gente tem medo porque foi colocado tanta coisa dentro da gente, foi gerado tanta culpa, foi colocada tantas questões de que é difícil sentir prazer. Da forma como a gente está vivendo, numa sexualidade que é voltada para o outro, para um patriarcado, para o masculino, e que está desconectada, inclusive, das funções do corpo feminino, do tempo de abertura, da recepção, da excitação, que foi instaurado tanta culpa, é lógico que vai demorar. Porque essa sexualidade não serve pra gente, esse erotismo não serve pra gente.
E a gente precisa descobrir o próprio. Fala pra mim aí, tô penetrando vocês gostoso? A louca. Lembrando que é no contexto dos sentidos, tá bom, gente? E eu sempre faço essa brincadeira, eu sei que algumas pessoas não entendem. Mas eu adoro fazer porque eu brinco sempre, né? Que se a gente olhar por esse lado, eu tô a todo momento vivendo, entre aspas, num sentido muito bacana dessa palavra, uma orgia cósmica, energética com vocês, onde, de certa forma, eu tô falando algo que tá gerando uma informação aí e, de certa forma, algo tá se modificando. E é por isso que a gente tá há tanto tempo com quase 30 pessoas aqui assistindo, numa conexão e numa gostosura. Isso é erotismo. E a capacidade que a gente tem de se permitir receber e, ao mesmo tempo, criar uma nova informação e, às vezes, olhar para uma pessoa, falar com uma pessoa, também não deixa de ser uma penetração. Imagina o toque. E daí as pessoas me falam que querem aprender só a destravar a genital. Sim, destravar a ionia, a vulva, o clitóris, a área G, o cérvix é maravilhoso e vocês merecem explorar tudo isso. Mas quando você conecta a sua genital com os seus sentidos, toda essa sensação de prazer, ela vai se tornando ainda mais profunda, expansiva e sustentada por mais tempo. Porque o teu corpo está se sentindo seguro para ir além, além e além. Faz sentido para vocês? Eu vou ler aqui as mensagens, né? Porque eu já me empolguei, já dei um super looping, já falei até dessa orgia cósmica. Bem loucona, mas tá tudo certo, né? Eu acho que quem tá aqui já me conhece um pouquinho. A Renata falou o seguinte, meu sol é em leão, meu ascendente é em leão também. Sou libriana com ascendente em leão, gente. Esse leão que às vezes salva a minha pele, ainda tem uma ajuda. Também me encontro muito, estou me abrindo aos poucos agora. A Thalia falou o seguinte, eu sempre fui gorda, minha mãe nunca aceitou, então sempre me obrigava a fazer dietas. Ah, tá aí. Sinto muito, viu, Thalia? Todo esse processo diário de libertação disso, de amor e aceitação. Sim, e um dos maiores processos, inclusive, que a gente vive da nossa sexualidade, muitas vezes não tem nem contexto sexual, viu? Às vezes são as falas que a gente ouviu da mãe que a gente internalizou no nosso inconsciente. Porque às vezes essa mãe, ela já amadureceu e já se transformou. Né? Às vezes eu conto algumas histórias, até mesmo da minha mãe, mas foi a forma como a Elisa, quando era criança, interpretou a minha mãe. Mas se quando eu olho hoje para minha mãe e humanizo ela, eu percebo que ela já se transformou muito e não é a mesma mulher de 30 anos atrás. Mas aqui dentro, às vezes, ressoam algumas falas da minha infância e que, de certa forma, geraram um impacto de medo, de insegurança, que geram muita autoestima baixa. E provavelmente as falas das nossas mães vieram de uma dor profunda daquilo que elas ouviram. E é forte isso, né? Porque é desafiador, é humanizar, porque às vezes a gente se repete. Às vezes a pessoa já parou de falar algumas coisas, mas a gente continua repetindo na nossa cabeça. Porque é algo que a gente internalizou, principalmente dos 0 aos 7 anos. E isso reflete totalmente na nossa sexualidade, é o que desenvolve, inclusive, as principais feridas emocionais, como da rejeição, do abandono, da humilhação, da injustiça, da traição, que a gente acaba regendo e desenvolvendo, inclusive, a nossa sexualidade em torno disso. Até o medo dessa rejeição, né? A rejeição do corpo. É interessante dar uma olhada, é bem bacana, né? Não é, assim, gostoso, porque às vezes toca partes da nossa história que precisam ser olhadas, mas boa parte da forma como a gente vive a sexualidade hoje fala muito da nossa infância, independente do contexto sexual ou não. Então, a sexualidade, é até legal falar isso, a sexualidade, ela precisa ser trabalhada não só no âmbito genital, mas precisa ser trabalhada no âmbito emocional, da nossa história e também de tudo isso que permeia a nossa consciência, desde o nível inconsciente que forma tantas questões de valores e crenças, principalmente as negativas com relação a gente, o nosso potencial, as nossas capacidades e tudo isso que constrói a forma como a gente se vê, se percebe e age no mundo. E é forte isso, porque um está interligado no outro. Eu percebo que muitas vezes as pessoas só querem trabalhar do cardíaco para cima e acabam esquecendo o corpo, acabam esquecendo o sexual, que é onde a humanidade tem as suas maiores dores. Mas precisa integrar isso, né? É por isso que eu sempre falo, é sexo, amor e consciência, integrar o animal, né? O instinto, o prazer, o medo, assim como esse emocional, né? Essas crianças feridas que todos nós temos, assim como a tudo isso que permeia, sim, o nosso plano mental, inconsciente, mas também no Tantra a gente falaria, né, a expansão da nossa consciência, né?
Vocês gostam desses assuntos? Que a gente pode conversar mais sobre isso. Deixa eu ver aqui. Acontece muito comigo, a Drica tá falando forte, né? A Renata tá falando total. Deixa eu ver aqui. Tá fazendo sentido essa conversa, gente? A Renata falou que show, super leve te ouvir. Eu conto umas piadinhas no meio, né, gente? Nossa, tem bastante mensagem aqui pra baixo. Que delícia, muito sentido. Arrasou, meninas. Ai, que bom que eu vou entendendo um pouquinho vocês aqui, né? Então, a Iti Cordeiro falou assim, eu gosto dos temas que você traz, tenho tabus e eu quero muito me libertar e me descobrir. Olha, vem participar. Eu acho que você já se inscreveu, não? Se não, fica aqui o chamado para participar da Libido Cíclica, que é totalmente gratuito, viu, gente? E vai ter uma das noites dos nossos encontros, a gente vai trabalhar só crença. Eu falei assim, quer saber? Dessa vez eu quero fazer também um trabalho de crenças com o pessoal pra gente entender alguns dos bloqueios, pra gente dar uma olhada assim na nossa história e dar uma olhada nesses bloqueios, porque muitas vezes as crenças que a gente sustenta, mesmo sabendo racionalmente que assim, putz, grilo. Ai, gente, eu falo palavrão, então é puta que pariu. Enfim, né, gente? Ai, louca, né? Muitas das crenças que a gente carrega, mesmo sabendo que, eu sou merecedora do prazer, mas quando chega na hora de sentir isso no corpo, algo trava. Então, muitas dessas crenças e bloqueios que a gente guarda, mesmo sabendo que não é necessário, que a gente não precisa viver com isso, num nível muito sutil, inconsciente, às vezes a gente continua sustentando esse comportamento, essa sensação, essa autocrítica, porque em algum nível a gente aprendeu a se proteger através disso. E num nível muito sutil, inconsciente. Olha que loucura como a gente funciona. A gente continua sustentando algo que não nos faz bem porque a gente acha que ainda está em perigo. Muitas vezes, muitos dos nossos comportamentos que a gente sustenta hoje é fruto de uma necessidade de proteção que a gente teve há muito tempo atrás, só que nosso sistema ainda não percebeu que a gente já não corre mais perigo. E quando eu falo perigo, não é necessariamente só questões de choque tremendo, como trauma, abuso, que são realmente impactos fortes, mas são situações que a gente não conseguiu interpretar, né? Que a gente não conseguiu processar, especialmente na infância. E isso me traz uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, inclusive, e que eu acho que é tão bonito, e a gente deveria conversar sobre também, né? Embora essa live não vai dar para falar sobre isso, mas essa própria desconstrução do erotismo enquanto somente genital. E eu vou falar isso de um lugar não para criar mais um tabu na cabeça de vocês, então se abram para isso que eu vou falar, que é a inocência erótica. Que é essa capacidade que a gente tem de sair um pouco só das construções e fantasias da nossa mente, do que deveria ser o sexo, o prazer, achar que a sensação de prazer é única e exclusivamente das nossas genitais. E eu vou falar uma coisa para vocês, os seres mais eróticos, lembrando que erotismo não necessariamente é sexual, mas esse erotismo é a capacidade de sentir, ser tocado pela vida. Os seres mais eróticos não somos nós, adultos. Inclusive, os tântricos, o que eles mais fazem é sair desse estado, dessas construções e adentrar profundamente o corpo para voltar a ser, sabe o quê? Animal ou criança. E lembrando, erotismo aqui não é sobre sexualidade, não é sobre sexo, mas sobre a capacidade que os animais, assim como as crianças, quando chegam ao mundo, que tem a capacidade de ativar os sentidos e se conectar com a vida. No sentido de que se você olhar para um bebê e você fizer um carinho, qual que é a sensação que ele vai demonstrar? Se ele gosta, você percebe que ele se rende inteira à sensação. Você vê que o riso é genuíno. Você percebe uma criança quando está testando uma nova brincadeira, um equilíbrio, a tentativa de pular, ou então quando ela come uma fruta, que a primeira vez que come uma fruta, a sensação e a reação, a resposta sensorial é genuína, porque ela não tem tanto tabu quanto nós, no qual fala, isso daqui é certo, isso daqui pode, isso daqui não. A criança não tem medo do julgamento e ela vive as sensações. Quando ela sente medo, você vai perceber que ela vai ter uma reação muito natural, que é o choro. Mas quando ela sente prazer, você vai perceber que ela demonstra através, muitas vezes, da alegria e da entrega. Isso não quer dizer que é um prazer genital. Muitas vezes é o prazer de uma mamada, de conexão, da ocitocina liberada e da conexão gerada entre mãe e bebê. Ou então da sensação de um novo tecido que toca a pele. Então os seres mais eróticos não são aqueles que performam, mas aqueles que têm a capacidade de sentir.
E quem tem mais capacidade de sentir são os animais e as crianças. Se você olhar um animal, ele ouve de longe o perigo. Um animal, gente, inclusive, é instintivo e sensorial ao ponto de que, quando ele sente que está em perigo, ele pega toda essa força sexual dele, mesmo estando em um período de acasalamento, pega toda essa força sexual para fugir, dar no pé ou atacar. Mas quando está disponível num lugar seguro, esse animal vai utilizar toda a sua energia sexual para acasalar. Nós, seres humanos, adultos, tão intelectuais, somos os únicos seres em que, mesmo numa situação de perigo ou que a gente interpreta como perigo, a gente continua indo adiante. E um exemplo muito claro disso é muitas vezes numa situação, num contexto, por exemplo, sexual, em que a gente não se sente confortável, mas a gente continua dando essa permissividade de ser penetrada com determinada força, mesmo machucando. O nosso corpo inteiro está gritando perigo, o nosso corpo está tenso, a nossa mandíbula está cerrada, a nossa pelve está pressionada e a nossa vagina está fazendo literalmente assim, ó, com todo respeito. Né? Tipo, mudra de proteção para se fechar ao máximo. A vagina secou, já parou a lubrificação, já não está sentindo mais prazer, mas a gente continua. Todo mundo já passou por isso em algum momento, né? Eu, inclusive, e é por isso que eu dou esse exemplo. Olha só, nós, seres humanos, mesmo o corpo dando todos os sinais possíveis e inimagináveis de que aquilo já não está dando mais prazer, nós somos os únicos que continuamos dando vazão a isso, mesmo que esteja prejudicando o nosso corpo. É falta de erotismo. Por isso que erotismo não se fecha única e exclusivamente à capacidade de performar, a ser sensual aos moldes. Pode ser que essa mulher que sensualiza e performe realmente sinta tudo isso e não tem nada de errado. Mas é importante a gente também permitir, não só além da aparência, porque a gente merece sim viver a nossa aparência da forma como pra gente ativa esse erotismo da melhor maneira possível, né? Sabendo aquilo que é nosso e aquilo que é construção ajuda bastante. Mas não só na nossa aparência esse erotismo, mas aquilo que a gente vive e encarna nesse corpo, para ouvir desde o pulsar, para ouvir desde os nossos sentidos. Porque uma coisa eu posso falar, uma das grandes questões que a gente tem tanta dificuldade no sexo, no prazer, na masturbação, na entrega do orgasmo, é a falta dos sentidos, é a falta do erotismo real. Porque a gente aqui tá muito mais no barulho mental e a gente não tá dando vazão para que o estímulo, seja o sentido, seja assim nas nossas genitais, seja interpretada pela nossa mente e dá uma resposta para o corpo. Porque é isso que acontece. Tudo aquilo que nos penetra é interpretado pela mente e é reagido no corpo. Então, olha só, não seria muito mais incrível do que a gente tentar performar, a gente ativar os nossos sentidos, seja sozinha ou frente a outra pessoa, e deixar esse animal, nessa parte mais instintiva, a gente ganhar vazão? É por isso, né, não é só no contexto sexual, porque Tantra não se restringe à questão sexual. Ele é o único das linhagens que não nega a sexualidade, mas ele não se restringe. A linha neotântrica, né, acaba colocando muito foco na genital. Mas o tantrismo, sabe o que a gente fala? E não tem problema nenhum focar na genital, viu, gente? Eu também gosto da genital, tá louca? Mas o tantrismo, sabe o que ele prega? É que entra tão profundamente no teu corpo, ativa tanto esse erotismo, pelas suas diferentes vias, essa capacidade de sentir tão profundamente, que através dele você entre no estado da iluminação, ativar a sua consciência. Que pode ser sim uma consciência espiritual, mas também seja uma consciência daquilo que você já não quer mais. E aconteça o que acontecer, se assumir. Tanto que o tantrismo está muito mais voltado, sabe no quê? Nessa busca do retorno à inocência erótica, carregando e assumindo toda a tua história. Então, sendo uma jovem dentro de um corpo, às vezes, como que fala Clarissa Pinkola-Estés, uma velha dentro internamente uma jovem, e da mesma forma uma jovem que internaliza uma velha sábia dentro de si. Vocês percebem? É assumir, não é negar a nossa história, mas viver profundamente tudo isso que esse corpo tem a oferecer para entender aquilo que pulsa as nossas escolhas, as nossas decisões e os nossos sentidos. Faz sentido pra vocês? Porque agora já deu um super looping, né? Então, quando a gente fala do poder erótico da mulher cíclica, é essa capacidade que a gente tem de ser tocada pela vida e ser movida de dentro pra fora. Entendendo que a gente não precisa ser sempre um único papel. Que a gente pode ser sexy,
A gente pode ser o papel que a gente quiser. A gente pode ser a mulher selvagem um dia, a femme fatale no outro. Mas seja o que seja você. E que dê sempre essa permissão que é sua. E não essa permissão que é voltada para o outro. E é por isso, exatamente, quando a gente dá muita permissão, coloca muito poder na mão do outro sobre coisas que são nossas, especialmente o nosso corpo, é que a gente gera tanta patologia. É por isso que a gente está tão desconectado do corpo. É por isso que a gente está tão desconectado do prazer. E, acima de tudo, é exatamente por isso que a nossa libido está tão baixa. É por isso que o desejo está tão escasso. A gente aprendeu a ser desejada, mas a gente não aprendeu a desejar porque a gente está desconectada dos nossos sentidos. E é isso, gente. O que vocês acharam? Uma grande viagem? É uma viagem boa, uma viagem louca? Porque isso daqui é só um preparativo do que tá por vir na libido cíclica. Gente, tá babado esse curso, hein? Montei um rolê muito louco pra vocês. E um passo a passo de como vocês podem atuar na vida de vocês pra desbloquear, pra fluir mais, de uma forma muito amorosa. Ai, conversem comigo. Aí o ascendente leão. Não, mentira, a minha lua em peixes. Gente, olha só, eu sou libriana com ascendente leão e lua em peixes, mas 1000 casas em Libra no mapa. Loucura pura, né? Aqui a Analissa Valente está perguntando o seguinte, vai ficar gravada? Vai. Eu acho que sim. Vamos ver, às vezes eu erro aqui os botões e eu perco as lives que eu gravo. Tá bom? Eu deixo isso avisado porque às vezes acontece. Ainda mais em Mercúrio retrógrado. Não, cancela, universo, cancela. Verdade. Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. Eu amei a Thalia Santos. Ai, Rainha, eu sou maravilhosa. Você também. Uma só reconhece a outra, só te digo isso. A Clã de Leon. Eita, paulada. Eu sou dessas também. Sou fofinha, mas não se tapa de vez em quando, né, gente? Poderia te ouvir por horas. Gente, eu tagarelo muito. Não falar isso não, porque me dá deixa pra falar umas 5 horas a fio. Muito cuidado nessas horas. É isso, gente. A Drica falou assim, até o namorado ficou vidrado nessa live. Chama ele pra participar da libido cíclica, porque vai dar bom, viu, gente? Eu acho que é isso, gente. Consegui falar, né? Por um milagre. Estamos quase no horário, mas eu sempre acabo excedendo um pouquinho. Eu acho que é tão interessante, acho que a gente desconstruir tantos conceitos, porque o que eu percebo é que o nosso maior problema é que a gente está tentando viver uma sexualidade que não é nossa. É por isso que a gente está com tanta questão do ciclo menstrual, tanta questão da sexualidade, tantas questões até mesmo de infecção, inflamação, de questões ginecológicas. E a gente está desconectado desse pulsar sexual. A gente merece trazer a sexualidade não só nas nossas genitais, mas em tudo que vibra no nosso corpo. E a gente precisa desenvolver uma sexualidade que realmente sirva às mulheres. Porque a gente, apesar do que todo o patriarcado falou pra gente, a gente merece viver um prazer que é nosso. Porque vocês podem ter certeza, gente. Eu posso viver o meu prazer de uma maneira e tá tudo bem, é permitido, é justo, tá liberado. E façam isso mesmo de cada pessoa, valorizar tanto quem a gente é, a nossa história, a forma como a gente sente, que é único e exclusivo de cada pessoa. Então tá tudo bem, embora existam técnicas para a gente ajudar e ajudar a desenvolver, o mais importante é entender que tá tudo bem cada um viver a sua sexualidade, o seu prazer de uma forma genuína. As técnicas vão ajudar, mas no final das contas, a única pessoa que sabe como um toque reage dentro da gente somos nós. E olha que potência é isso. A gente tem no corpo um mapa do prazer, assim como um mapa de dor, e tá tudo bem, porque os dois são necessários. Tanto o prazer e a dor são necessárias para nossa sobrevivência. Eles indicam algo pra gente. E olha só que incrível a gente entender como que esse corpinho funciona ao prazer, pra gente viver isso de uma forma que seja nossa. Acima de tudo, nosso. Porque quem a gente é, a nossa história tem um valor tremendo. Mesmo que esteja uma história de dor, e uma história de alegria, porque nenhuma história é linear. Ela é espiralada, ela é cíclica. Tá bom? Até falei bonito agora no final, hein? Fiquei até emocionada. Louca. Enfim, gente, então fica aqui o convite para vocês estarem participando do nosso curso online 100% gratuito, que é a libido cíclica, tá bom? Que vai começar agora dia 20 de janeiro. Então não deixem de se inscrever. As inscrições, para você participar, você precisa clicar no link do perfil da bio da Mulher Árvore. Ali está escrito mulherarvore.com/curso libido cíclica. Entra lá, coloca teu e-mail bonitinho
entra no grupo das alunas, que é o grupo do WhatsApp, porque ali eu vou mandar para vocês os links para os nossos encontros, tá bom? Algumas meninas estão mandando mensagem também perguntando, eu moro fora do país, eu não vou conseguir estar. Eu não ia dar replay, mas eu vou estender um pouquinho mais o tempo dessa live. Então, por exemplo, vai ser todas as noites, do dia 20 ao dia 26, das 8h20 até as 9h20, mais ou menos. Sempre é cedo, né? Mas, enfim, eu vou tentar ficar 1 hora só. Mas eu vou deixar estendido um pouquinho mais no horário para quem não conseguir participar ao vivo. Então, vocês vão ter essa possibilidade de estender um pouquinho o horário e assistir depois. Porque as mulheres que estão fora, para elas terem também a oportunidade de estarem assistindo. Mas participem lá, porque eu vou mandar alguns materiais exclusivos para vocês. E, gente, eu preparei aulas assim muito bonitas e muito especiais. Eu tô muito empolgada mesmo, viu? E essa é uma semana, eu gosto sempre de avisar, que é em comemoração aos 4 anos do projeto Mulher Árvore. Ai, eu vou chorar. Eu fico muito emocionada, eu não acredito que já passou tanto tempo. E também, no último dia da Libido Cíclica, eu vou abrir as inscrições do programa Religare, que é o programa da Mulher Árvore para desbloqueio do prazer e desenvolvimento da nossa capacidade orgásmica. Tá bom? Lá onde eu ensino massagem, técnicas de respiração, técnicas dos pilares do orgasmo, de alquimia sexual, patati patatá. Mas é só no último dia que eu vou ficar falando sobre, então vocês podem vir participar do curso, aproveitem ao máximo, porque eu produzi um conteúdo bacana que é realmente para ajudar vocês, viu, gente? De coração, viu? Enfim, já tô aqui estendendo um monte e eu não vou ficar alugando vocês, não. Mas, maravilhosa você, hein? Então é isso, gente. Gratidão. Obrigado por vocês terem passado todo esse tempo me ouvindo. Gratidão por essa troca gostosa, incrível que a gente tá tendo. E que vocês possam ter... Ai, Márcia já tá super suspeita também, né? A Má é uma das minhas alunas do Religare, viu, gente? Maravilhosa. Então é isso, gente. Do meu coração, gratidão. Um grande beijo pra vocês. Uma ótima noite. E preparem que eu acho que ainda vai ter algumas lives esquenta essa semana, viu? Então é isso. Um beijo. E tchau, tchau.